vamos para mais um anime da temporada com Magi Lumiere, as garotas mágicas CLT. E esse eu não vi, morri no primeiro episódio, fiquei por ali mesmo. É aquilo. Eu queria dizer que você perdeu muita coisa, mas na real não. Esse anime na real é bem mais mídia do que deveria. Puxa vida. Aqui Quando eu gente vi tem Jace Staff, cara, eu pulei fora do barco. Falei, não dá. E de novo, o pior é que o problema também é produção, mas não é necessariamente eles. Aqui a gente tem a Kana, que tá procurando emprego, porque, né, esse mundo tá foda. Não, ela vai ter que aceitar o 6 por 1 hora, mas ela consegue um estágio em um escritório de garotas mágicas, porque nesse mundo, garotas mágicas realmente funcionam como um CLT, que tem que trabalhar para prender os monstros e cumprir metas, e ela vai trabalhar na startup Magi Lumiere. E, cara, essa ideia eu tinha achado muito legal. Porque mistura Mahou Shoujo, eu gosto de Mahou Shoujo, e a ideia de falar sobre questões trabalhistas, ou até meio que, vamos assim, brincar um pouco com a ideia de que Boku no Hero e One Punch Man já tentaram fazer, de essa grande profissão heróica maravilhosa não é um trabalho, como que ela funcionaria de fato. Uhum. Essa parte de Magi Lumiere é interessante, de fato. Principalmente quando eles falam das magias, porque dentro da Magi Lumiere mesmo, apesar de ser muito pequena, tem muito da ideia de como funciona para fazer os elementos mágicos, então você tem que ter um engenheiro mágico que é tipo um programador, a magia é programação, e aí eles têm que ter toda uma descrição do ambiente para construir a magia certa. E aí você descobre que isso é um diferencial deles, porque na real a magia já é pré-pronta. Você fazer uma magia enquanto está rolando a ação é algo muito difícil de fazer e eles conseguem. E ele vai começando a contar um pouco desses destaques de trabalho ao mesmo tempo que ele brinca com esse elemento mágico. E ele é bacana nessa parte. Infelizmente, ele tem alguns problemas. O primeiro, que eu acho que já... Claro, inclusive o menor deles é a produção. Sim, a produção é o menor dos problemas. Isso é um destaque. Porque é um diretor novato, é inclusive um estúdio meio B, classe quase C, que inclusive envolve esse diretor que é mais de CG. Então você tem muitas vezes que o cenário, principalmente a fotografia, é muito seca, eles usam muito CG, que normalmente não é tão feio, aí até eles usarem em efeitos tipo fogo, aí eu quero morrer. Mas é aí que a direção pelo menos consegue manter uma qualidade. Tipo, não é que ela é boa, mas ela não deixa o negócio escorregar tanto pra virar um desastre. É só realmente que o que aconteceu inclusive com o Thunder e o Igor quando assistiram, que eles vão tomar um susto de repente com a fotografia. Que, meu amigo. Só que o que acontece? Uma coisa que eu senti enquanto eu estava vendo esse anime, principalmente nessa reta final que eu decidi só maratonar tudo de uma vez, então eu peguei pra ver 5 episódios direto, esse anime é muito repetitivo. Esse pra mim foi o que mais me matou. Porque ele consegue conversar sobre essa questão trabalhista, ele tem até claramente ele é muito introdutório na premissa que ele quer contar. E principalmente ele tem uma visão muito otimista das coisas, principalmente da questão de trabalho. Então, quando ele fala da startup, quando ele fala do trabalho deles, é sempre de uma maneira muito positiva, ou até mesmo muito battle shownística, de a gente é um grupo que se respeita e trabalha, e no caso do grupo de Magi Lumiere, eles trabalham porque precisam de sonhadores, e esses sonhadores que conseguem trazer esse diferencial, essa criatividade, que é o destaque deles. Isso eu entendo. O negócio é que é martelado isso o tempo todo. E mesmo tendo até que algumas situações com monstros e cenários diferentes, eles não fogem muito dessa conversa. Então parece que a gente só tá replicando a mesma conversa pra personagem diferente. Então, quando a Kana vai fazer um treinamento em outra empresa, essa conversa se repete. Quando eles vão para um evento de trabalho e acaba dando um problema,
e o engenheiro tem que resolver na hora, sem os equipamentos dele, a história meio que se repete. Quando vem aí uma pessoa fazer um treinamento com eles, essa história se repete também. Então, tudo é muito resolvido meio que da mesma forma. E aí, como você já também não tem uma produção de grandes destaques, o anime começa a ficar muito cansativo. Eu senti, pelo menos maratonando, que ele fica sempre batendo na mesma tecla e nunca exatamente evoluindo o que ele quer dizer. Porque a gente já entende que ele tem esse cenário positivo, que ele é muito amigável, tem muito pró-startup, só que ele não explica muito bem o que é realmente de bom aqui. O máximo que tem é um episódio onde de variação, né? É um episódio onde eles saem pra comemorar uma meta de trabalho e aí eles começam a contar um pouco mais deles, que é um momento bacana. Só que é muito pouco. E em 12 episódios eu tive este momento, o momento do engenheiro e o resto é a mesma coisa. É um anime que eu senti que ele contou muito menos do que ele deveria contar e do que ele poderia contar. Porque mesmo com a produção baixa, ele ainda tem alguns bons momentos de impacto, de representação, de luta mesmo. Acho que até é uma boa ideia a série ter puxado mais pro lado do Battle Shonen, apesar deles não terem recursos pra isso. Porque eles, pelo menos, conseguiam trazer essa questão de emoção dentro da série. E que é uma coisa que é o que tem pra compensar, né? Já que o conteúdo em si é muito baixo. Vai ter uma segunda temporada. Eu espero que a conversa evolua, porque é uma série que eu acho a ideia muito legal e tem bastante potencial. E que consegue entregar quando dá. Quando ele não para pra repetir a mesma coisa em um episódio. De momentos específicos, até nos momentos de sketch. Tem a sketch que eles vão falar sobre como funcionam as vassouras das garotas mágicas. Que é uma ideia legal. Só que eles começam a rodar pneu na areia e falar a mesma coisa sobre o grande impacto das startups de novo. Eu já entendi, sério. Eu já sei que vocês devem ser mamador de presidente de empresa. Eu entendi, não se preocupe. Ai, é foda. É foda, cara. Eu sigo com... é complicado. Porque, inclusive, as vozes não são ruins, pelo contrário, são muito boas. Os personagens, em geral, eles funcionam bem. É só realmente que o que a história quer contar parece que tá muito truncado. Se a temporada posterior evoluir, que bom, porque realmente tem coisas aqui. Só que desse início, que ficou muito parado, muito rodando pneu na areia, putz, realmente um anime que... E ainda com visuais muito complicados, não é um anime que vai agradar muita gente. Eu recomendo pra fã de Mahou Shoujo pra dar uma olhada pela temática dele, mas se você não nem... Por enquanto eu não recomendo muito. Eu deixo aí aquele seisinho da amizade, porque ele funciona pra quem gosta do gênero, mas saindo disso eu acho que não vai ser muito agregativo. Pode crer. Aquele seisinho murcho. Só pra não dar nota quebrada, tava um 6. Eu acho que 5 também não, mas tu também tá forçando a minha amizade.